Abra comigo a sua Bíblia, Jonas capítulo de número 1. Enquanto você abre, deixa eu falar algumas coisas importantes que tem a ver com a mensagem. Deus é Pai, amém? Deus é Pai. E como bom Pai, Deus planejou um futuro extraordinário para a sua vida. Você não é obra do acaso. Você não é fruto de uma coincidência. Você é um filho amado de Deus. Deus planejou você. Eu sou pai e eu planejo um futuro maravilhoso para os meus filhos. Eu tenho o Benício com 6 anos, a Isabela com 5, 2 pentecostais. E se for por mim, eles vão ser pastores. Eles vão dar sequência na obra que nós estamos começando e trabalhando. Se for por mim, o Benício vai casar com uma mulher cheia do Espírito Santo, vai ter uma família abençoada. A Isabela vai casar com um homem cheio de Deus e vascaíno. Vai ter uma família abençoada. Como pai, nós fazemos planos para os nossos filhos, sim ou não? Porém, por melhores que possam ser os nossos planos, por melhores que sejam os nossos projetos para os nossos filhos, são os nossos filhos que vão decidir vivê-los ou não. Como eu disse, o meu plano é que eles continuem construindo a história que nós estamos começando. Só que se eles não tiverem a vocação, se eles não quiserem, em vão é eu planejar, sim ou não? Assim acontece com a gente sobre os planos de Deus. Deus tem planos para nós. Deus estabeleceu um futuro para mim e para a sua vida. Mas nem todos querem viver os planos que Deus estabeleceu. Há muitas pessoas que rejeitam a vontade de Deus para a sua vida. Há muitas pessoas que não querem viver aquilo que Deus planejou. Então olha para alguém que está perto de você e diga assim para essa pessoa bonita. Antes de mais nada, olhe isso e fala assim: você emagreceu, viu? Aí depois do elogio, porque isso é um elogio maravilhoso. Se tem um dos melhores elogios que a gente pode fazer hoje, é falar que alguém emagreceu, amém? Outra coisa boa é você falar assim: ó, eu vou te fazer um pix. Maravilhoso. Melhor, eu vou pagar o lanche para você na saída, na cantina. Mas agora falando sério, olha para alguém que está perto de você e diga: não rejeite a vontade de Deus. Olha para uma outra pessoa, para não parecer pessoal, e diga: meu irmão, não rejeite a vontade de Deus. A mensagem de hoje, o título da palavra é: não rejeite a vontade de Deus. Então abra comigo Jonas, capítulo de número 1, a partir do verso 1. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir, não vale a pena escutar o meu clamor, mas que o ar que eu respiro preciso de ti. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir diante da face do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Feche seus olhos por um instante. Senhor, obrigado por essa palavra. Tu tens toda a liberdade, Espírito Santo. Fala conosco nessa hora. Nos dá espírito de sabedoria, de conhecimento e revelação do teu evangelho. Em nome de Jesus. Amém
E graças a Deus. Pode tomar o seu lugar, fique à vontade. O livro de Jonas não tem um autor comprovado, nem uma data exata dos seus relatos. Porém, acredita-se que este livro foi escrito em mais ou menos 600 anos antes de Cristo. Um dos objetivos principais dos escritos é mostrar que Deus é o Senhor de todos os povos. O livro é como uma antecipação daquilo que viria mais tarde por meio dos evangelhos. Os evangelhos confirmaram que Jesus Cristo é o Senhor, é o Salvador de todos os povos, tribos e raças. Jonas foi um profeta chamado por Deus para clamar e profetizar na cidade de Nínive. O povo daquele lugar estava perdido em seus pecados e em suas iniquidades. Então Deus manda Jonas alertar o povo do castigo e da destruição eterna. Porém, Jonas não obedeceu a Deus. Ao invés de ir para Nínive, Jonas foge descendo para Jope, pegando o navio para Tarsis. A história de Jonas é uma das mais conhecidas histórias da Bíblia. Muitos de nós conhecemos, e por alguns motivos especiais. Primeiro, porque usamos bastante para ensinar as nossas crianças. Tem papai e mamãe aqui? Geralmente a gente usa a história de Jonas para falar da palavra de Deus. A gente ensina a história de Jonas, a gente ministra Jonas na vida das nossas crianças, porque é fácil entendimento, é fácil compreensão. E também por causa do peixe. Jonas foi engolido e ficou 3 dias dentro de um grande peixe. E aqui eu entendo algo. Jonas não deve ser um cara grande, nem muito alto, nem muito forte, porque Jonas foi engolido por um peixe. Se fosse um camarada igual eu, talvez a história de Jonas teria sido diferente. Aleluia. Mas a grande verdade é que muitos conhecem Jonas pela sua desobediência. Por algum tempo Jonas foi rebelde com Deus. Havia uma vontade do Senhor para a vida dele, mas Jonas rejeitou a vontade de Deus. Jonas não quis viver aquilo que Deus havia estabelecido para a sua vida. Pastor, por que você está falando sobre Jonas? Por que você está falando sobre isso? Porque há muitas pessoas que rejeitam a vontade de Deus para a sua vida. Há muitas pessoas que têm um chamado, há muitas pessoas que foram escolhidas, há muitas pessoas que Deus estabeleceu para algo sobrenatural e que estão rejeitando, deixando de lado aquilo que Deus quer fazer. E sabe o que eu acho extraordinário? É que em Romanos, no capítulo de número 12, a Bíblia vai dizer que a vontade de Deus ela é boa, agradável e perfeita. Como é a vontade de Deus? Boa, agradável e perfeita. A grande pergunta que eu quero fazer para nós nessa noite é: se a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, por que Jonas rejeitou a vontade de Deus? Ou melhor, por que a gente rejeita a vontade de Deus? Se a vontade de Deus ela é boa, agradável e perfeita, por que eu e você não queremos muitas vezes viver a vontade de Deus? Diga bem forte: porque para viver a vontade de Deus é preciso abrir mão da própria vontade. Não vivemos a vontade de Deus porque para vivê-la é necessário abrir mão da sua própria vontade. Jonas não quis fazer o que Deus mandou porque era contrário ao desejo do seu coração. O povo de Nínive não era o seu povo, ou seja, eles eram inimigos. E Jonas não se conformava porque Deus queria salvar os seus inimigos.
Jonas não entendia, não entrava na cabeça dele como que Deus vai salvar os inimigos. Porque Deus é Deus de todos os povos. Jesus é Senhor de todos os povos, de todos das tribos. Ele veio para salvar a todos. Só que isso não estava entrando na cabeça de Jonas. Não estava entrando no entendimento que Deus queria salvar os inimigos. E muitas das vezes assim somos nós. Rejeitamos a vontade de Deus porque essa vontade é contrária à nossa. Deus estabelece uma direção, Deus nos dá um alvo, Deus nos aponta a viver o extraordinário, só que isso é contrário à nossa vontade, e por isso ser contrário à nossa vontade, a gente não quer vivê-la. Nós não queremos perdoar. Deus nos manda amar. Nós não queremos ajudar. Deus nos manda servir. Nós não queremos perder o controle de nada. E Deus nos manda entregar o controle de tudo e confiar nele. A gente às vezes não quer viver a vontade plena e perfeita do Pai, porque ela é diferente da nossa vontade. E Deus está dizendo: eu escolhi você para viver o extraordinário. Há uma vida poderosa para a sua vida. Há algo do céu estabelecido para você. Escolha abrir mão das suas próprias vontades. Abrace as minhas vontades e você vai viver o extraordinário. A vontade de Deus geralmente é contrária à nossa vontade, e existe um motivo para isso. Gálatas capítulo de número 5, verso 17, o apóstolo Paulo diz: porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si. A carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. Eles são opostos. Ou seja, há uma guerra acontecendo entre carne e espírito. Deus é espírito. Nós somos espírito habitando num corpo de carne, com sentimentos, com sensações, com prazeres. E o nosso corpo quer viver aquilo que é agradável para ele. Só que existe uma palavra e uma direção de Deus para a nossa vida. E a gente fica confuso, a gente fica sem saber o que fazer. Muitas das vezes a gente abraça aquilo que os desejos do nosso coração estão estabelecendo e dizendo para nós, quando na verdade deveríamos alimentar o nosso espírito para viver a palavra e a promessa que Deus determinou para a nossa vida. Nós somos tentados a todo momento a viver na carne, só que é necessário entender que Deus é espírito, e que eu e você temos o espírito para nos conectar com o Pai. Sabe por que Jonas fugiu? Porque Jonas, ao receber a chamada para profetizar em Nínive, estava na carne, por isso não quis ir. Sabe por que muitas das vezes nós fugimos? Porque nós estamos deixando a carne governar. E há um convite de Deus para a nossa vida hoje: esvazie de você mesmo, dos seus achismos, das suas convicções, esvazie dos seus sentimentos e se encha do Espírito Santo de Deus, e seja tocado pelo poder de Deus, e você vai conduzir, ou você vai ser conduzido ao propósito que Deus tem para a sua vida. Jonas não quis ir porque estava cheio de humanidade, estava cheio da sua carne, por isso não quis ir. Porque para viver a vontade de Deus é preciso rejeitar a carne e andar no Espírito.
Outra coisa que acontece e nos impede de viver as promessas, o propósito de Deus, e a gente acaba rejeitando a vontade do Pai, é porque Deus manda, e sempre o que Deus manda é maior do que a gente pode suportar, ou tem alguém dando glória a Deus lá fora. Deus manda, e sempre o que Deus manda é maior do que a gente mesmo. Deus mandou um homem profetizar contra uma cidade. Deus mandou uma pessoa profetizar contra um povo. Jonas era pequeno comparado a Nínive. E quantas vezes Deus nos pediu para fazer algo e nós nos achamos incapazes de realizar. O que nos impede muitas das vezes é olhar para nós. Ao invés de olharmos para a grandeza de Deus, ao invés de olharmos para a palavra que recebemos, ao invés de olhar para as instruções que o céu liberou a nosso respeito, nós olhamos para nós. E ao olhar para nós, a gente desanima. Ao olhar para nós, a gente vê imperfeições. Ao olhar para nós, a gente se depara com incapacidade. Então a gente para. Quando Deus disse: Jonas, vai para Nínive e pregue contra ela, Jonas olhou para si e falou: rapaz, a cidade é grande, o povo é grande, eu sou pequeno, não vai ter como. Então, em nome de Jesus, não olhe para você, olhe para quem te chamou. Não olhe para você, olhe para quem liberou a palavra. Não olhe para você e nem para as circunstâncias. Olhe para a palavra que Deus liberou a teu respeito. Porque se Deus liberou uma palavra a teu respeito, ainda que as circunstâncias sejam desfavoráveis, ainda que tudo diga não, vai prosperar, vai dar certo, vai crescer, vai multiplicar, vai avançar, porque Deus não é homem para mentir, e nem filho do homem para se arrepender. Se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Quantas vezes Deus nos pediu algo que nós nos achamos incapazes de realizar? Quantas vezes? Abre um negócio, abra a empresa, gerei um sonho no seu coração, um projeto, e aí você olha e fala: meu Deus, não tenho condição, não tenho recurso, meu Deus é maior do que eu posso imaginar, não vou conseguir. Quantas e quantas vezes a gente é chamado por Deus para fazer algo, para realizar algo, e a gente olha para nós e se acha incapaz. Só eu já me senti incapaz, só eu já vi a minha incapacidade, ou tem alguém aqui que já percebeu isso também, diante de uma chamada de Deus? Todos nós, eu creio, que já enfrentamos dias assim, momentos assim, Deus nos dando uma direção, Deus nos dando uma instrução, Deus nos chamando para algo relevante, mas a gente olha para nós e fala: não tem como, eu sou incapaz para isso. Eu nunca me esqueço da primeira vez que eu preguei a palavra, da primeira vez que eu pude falar de Jesus. Pensa num camarada que estava com medo, mas medo, irmão, medo, mas muito medo. Coloca mais um pouco de medo aí. Quando eu recebi o convite para ministrar a palavra num grupo, num GC, eu orei. Não vou falar 24 horas por dia, porque eu dormi, mas todos os momentos que eu estava acordado, eu orava, de tanto medo. Falei: Jesus, como é que eu vou? Eu sou incapaz, eu não sei falar para ninguém. Como é que eu vou fazer? Meu Deus do céu, e agora? Morava em Balneário Camboriú, já era corretor de imóveis naquela época, havia já uns 3, 4 anos. Antes de ser corretor de imóveis, eu trabalhei no Banco Bradesco. Ou seja, praticamente 4 anos que eu já estava fora das agências bancárias. O interfone do nosso salão de festa tocou, o pessoal começou a chegar e eu atendi o interfone. Bradesco, boa noite, Wagner.
Eu falei, Jesus, irmão, eu não sei de onde que eu tirei isso, mas acredito eu que era obra do medo, do nervosismo. O povo foi chegando, porque nessa hora, para ver a coisa feia, vem todo mundo, irmão. O povo foi chegando, lotou o salão de festa. Eu falei, Jesus, e agora? Chegou o momento da palavra, só um pouquinho, gente. Fui ao banheiro, me ajoelhei diante do trono. Jesus, me socorre. Não tenho condição, eu não sei. Eu esqueci tudo que eu estudei, Senhor. Parece que sumiu. Meu Deus, eu não vou conseguir. Se o Senhor não for comigo, não tem como. Até hoje esse medo está aqui. Mas eu decidi me levantar para fazer o que Deus me chamou. Não é fácil, mas depois daquele dia eu nunca mais parei. Eu comecei a ministrar a palavra de Deus, eu comecei a falar da palavra de Deus, eu fui e estou sendo cada vez mais apaixonado pela palavra de Deus. Então, irmãos, Deus sempre vai pedir para você algo maior do que você mesmo. Você vai olhar e vai falar, vai dar ruim com força. Isso aí é maior do que eu. Não é comigo. Pode acreditar, Deus está te chamando, porque Deus quer usar você de forma sobrenatural. Deus quer que você vá, ainda que você seja pequeno comparado ao projeto, porque Deus quer que você saiba que nunca será sobre você, mas poderá ser através de você. Não é sobre a gente, não é sobre a nossa capacidade, não é sobre a nossa eloquência, não é sobre a nossa, desenvoltura. Não, é sobre Cristo. Sempre será através de você. Tem que ser maior do que você, para que você entenda que não é você. Então bata em alguém que está perto de você. Vamos ao tradicional e diga, ô cabeção, abaixa a tua bola aí, porque por mais que você seja bom, Jesus é melhor, Jesus é melhor, Jesus é melhor, Jesus é melhor. Deus sempre vai permitir um projeto maior do que você, para você entender que não é sobre você, mas pode ser através de você. Segundo, para você entender que se você permitir, grandes coisas fará o Senhor através da sua vida. Você precisa permitir. Tem coisas que você não vai querer, tem coisas que Deus vai te comissionar, que Deus vai dar nas tuas mãos, que Deus vai te impulsionar, e você vai falar, não é para mim esse negócio, e Deus está dizendo, é para você sim, se permita. Porque se você se permitir, grandes coisas eu vou fazer na sua vida, e através da sua vida, diz o Senhor. Eu estou pregando para alguém que tem medo de abrir uma empresa, eu estou pregando para alguém que tem medo de deixar o aluguel e investir numa casa própria, eu estou pregando para alguém que tem medo de assumir um compromisso ministerial, eu estou pregando para alguém que está em cima do muro dizendo, será que eu vou viver o que Deus me chamou, ou será que eu fico nesse lugar que é mais confortável? Deus está dizendo, se permita. Deus está dizendo, tome uma decisão, porque eu quero usar a tua vida, eu quero mudar a tua história, eu quero fazer uma obra extraordinária, vidas serão alcançadas, uma cidade será tocada, Deus vai fazer o sobrenatural. Se permita, se permita, se permita. Mas pastor, tenho medo, mas pastor, é difícil. Se permita, se permita, porque uma vez que você permitir Deus usar você, você vai viver coisas maiores do que você pode imaginar. Irmão, você não pode, mas Deus pode.
Vou repetir: você não pode, mas Deus pode. 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 Vou repetir: você não pode, mas Deus pode. Problemas vão surgir e você vai declarar: eu não posso, mas Deus pode. Amanhã é segunda-feira. E a segunda-feira, muitas das vezes, tem os seus desafios, sim ou não? Uma semana de trabalho, muitas das vezes a gente enfrenta luta, tribulação, angústia, dor. A gente enfrenta frustrações, sim ou não? A semana vai querer dizer para você: fica parado. A semana vai querer dizer para você: não tem jeito. A semana vai querer dizer para você: você não tem condição. Mas você vai dizer: eu não posso, mas Deus pode. Eu não posso, mas Deus pode. Segunda-feira chega: eu não posso, mas Deus pode. Terça-feira chega: eu não posso, mas Deus pode. Quarta-feira chega: eu não posso, mas Deus pode. Deus pode, Deus pode, Deus pode, Deus pode, Deus pode, Deus pode, Deus pode. Você é um canal. Se permita. Deus quer usar você. Diga bem forte: eu sou um canal. Eu vou me permitir, porque Deus quer me usar. Irmão, você é um canal de Deus. Você foi escolhido por Deus. É um canal, então se permita. Deus quer usar você. Você é um canal de bênção para a vida de outras pessoas. Por isso eu quero declarar que ninguém vai passar pelo seu caminho e continuar igual. Pelo contrário, você vai compartilhar do reino. Pessoas vão chegar desmotivadas, caídas, tristes, e você vai ter uma palavra de ânimo, uma palavra de renovo, uma palavra de Deus para a vida dessas pessoas. Ninguém passará por você e ficará a mesma. Você vai ser um instrumento do céu, um canal de bênção na vida dessas pessoas. Milagres vão acontecer. Você vai orar e curas vão acontecer. Você vai orar e o sobrenatural de Deus vai acontecer. Por quê? Porque você é um canal. Se permita. Você é um canal, então se permita. Deixa Deus usar. Se permita, irmão, enfrentar os grandes, os médios e os pequenos desafios. A gente muitas das vezes enfrenta os pequenininhos. Os mais ou menos a gente às vezes quer pedir ajuda dos universitários. Os grandes a gente quer sair correndo. É assim ou não? Só que Deus está dizendo: se permita. Porque há uma palavra sobre a sua vida. O Deus que faz você vencer os pequenos, o Deus que faz você vencer os médios, é o Deus que fará você vencer os grandes desafios. Se permita, porque você é um canal. Deixa Deus te usar. Deus quer usar você neste tempo. Algumas pessoas estão pensando: não, daqui a 10 anos essa palavra fará sentido para a minha vida. Não, daqui a alguns anos essa palavra é para mim. Não, é para agora. É para hoje. Mas pastor, estou chegando pela primeira vez na igreja. Louvado seja Deus, você chegou no dia certo. Porque Deus quer te usar, meu irmão. Deus não só quer te usar aqui dentro, porque ser usado por Deus no ambiente espiritual é mais tranquilo. Dar um glória a Deus, uma paz do Senhor, fazer uma oração, uma palavra de ânimo dentro desse ambiente é tranquilo. Só que Deus quer te usar em todos os lugares. Deus quer te usar dentro da sua casa com a sua família. Deus quer te usar no meio da sua parentela. Deus quer te usar entre os seus amigos. Deus quer te usar na empresa. Deus quer te usar na faculdade. Deus quer te usar na escola. Aonde você estiver, você precisa entender que você é um canal da graça e do favor de Deus. Você é um escolhido, você é uma escolhida. Deus vai usar você. Então se permita, não só aqui, mas em todos os lugares. Quem está entendendo o que eu estou dizendo, diga amém.
Juízes capítulo de número 6, verso 14, a Bíblia vai dizer assim: então o Senhor olhou para ele e disse, ele quem? Gideão. O Senhor olha para Gideão e disse: vai nessa tua força e livrarás da mão dos midianitas. Vai nessa tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Pastor, quem são os midianitas? Os que trabalham na mídia, irmão. Não, brincadeira. Brincadeira, não é. Deus libera uma palavra sobre Gideão. Gideão, vai nessa tua força. Eu vou te usar para livrar Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Aí ele disse, ou seja, Gideão responde: ai, Senhor meu, como livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa do meu pai. E o Senhor lhe disse: porquanto hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Irmão, Deus chama Gideão para livrar Israel das mãos dos inimigos, dos midianitas. E o detalhe é que Gideão é o menor da sua casa. E a Bíblia vai dizer que a sua casa é a mais pobre de Manassés. Ou seja, o que Deus pediu para Gideão era bem maior do que o próprio Gideão. Porque ainda Deus dá algumas instruções. Gideões tinha um exército a seu favor, um exército de 32 mil homens. Aí Deus manda Gideão fazer algumas coisas e Gideão obedece. E o resultado é que dos 32 mil, sobraram apenas 300. O exército dos midianitas contava com 135 mil homens. Irmão, se você pegar 135 mil e dividir por 300, vai dar 450 homens contra um. Tem como Gideão e o seu exército vencer essa batalha, humanamente falando? Sim ou não? Diz não. Sim ou não? Sim ou não? Não, não tem como. Não tem jeito. Assim é com os desafios que a gente vive. Tem gigantes que a gente enfrenta. Tem exércitos inimigos que a gente luta. Que a gente olha e fala: não tem como. Um problema no casamento, uma crise familiar, os filhos nas drogas, o marido no álcool, prostituição, foi embora de casa, financeiro destruído, a empresa quebrada. Não tem como, não tem jeito. Tem horas que Deus nos chama para algumas coisas que a gente fala: como? Não tem, não há possibilidade. Só que Deus, Ele permite essas coisas para que a gente entenda que maior é Ele que está em nós do que os problemas que estão no mundo. Eu quero declarar essa palavra sobre a tua vida. Estende a sua mão. Eu não sei o que você está enfrentando, eu não sei quais são os seus desafios, eu não sei quais os problemas que você tem vivido, mas Deus te manda dizer: maior é aquele que está em vós, maior sou eu que estou na sua vida, diz o Senhor, do que os problemas que você tem enfrentado, do que os exércitos que têm se levantado contra, do que os gigantes que têm se colocado de pé contra você. Maior é quem está em vós do que aquele que está no mundo. Maior é aquele que está com você do que quem está no mundo. Irmão, entenda uma coisa: você nunca terá todas as coisas que gostaria de ter. Deus vai te chamar para algo, Deus vai te dar uma palavra, Deus vai te impulsionar ao ministério, a uma visão de empreendedorismo, não sei, mas nunca você terá
o que gostaria para começar? Nunca. Você não terá o recurso suficiente. Se Deus se chamou para algo, você não terá o apoio suficiente. Pastor, sabe o que é? Eu queria ter o recurso, mas já que eu não tenho um recurso, pelo menos o apoio dos meus amigos, dos meus familiares. Eu queria o apoio da igreja. Eu queria algo, mas você não terá os recursos, você não terá o apoio, você não terá as condições suficientes, porque a chamada sempre será maior do que você. A chamada sempre será maior, porque Deus quer que você entenda que quem te chamou. Pastor, por que eu não tenho recursos suficientes? Por que eu não tenho o apoio suficiente? Por que eu não tenho as condições suficientes? Deus permite que aconteça desse jeito, para que você acredite que quem te chamou garante. Quem te chamou garante. Quem te chamou garante. Se Deus prometeu, está garantido. Se há uma palavra, está garantido. Se Deus te tomou pela mão, está garantido. Pois quem te chamou, quem te chamou, garante. Garante. E tem que ser assim, porque nós precisamos saber que foi Deus. Irmão, se nós tivéssemos o exército de 135 mil lutando contra 300, a gente ia achar que era a força do nosso exército, sim ou não? Se a gente tivesse os ventos favoráveis, tudo que a gente queria que tivesse, se a gente, pudesse ter tudo em nossas mãos, a gente ia dizer: não, foi eu. Eu tinha um recurso, eu investi na hora certa, contratei as pessoas certas, eu fiz desse jeito, fui eu que fiz. Só que Deus permite que seja ao contrário, que a gente não tenha tudo, que a gente não tenha o suficiente, para a gente entender que foi Deus. Foi Deus. Foi Deus. As pessoas vão olhar para você e vai dizer: foi Deus. As pessoas vão olhar para você e vão dizer: não tem como, foi Deus. A mudança na vida dele não tem como, foi Deus. A transformação no casamento não tem como, foi Deus. O crescimento foi Deus. Os milagres é Deus, é Deus, é Deus. Não tem como ser outra pessoa, não tem como ser a sabedoria dele, não tem como ser a influência dele, não tem como ser a conta bancária dele. Foi Deus, foi Deus, foi Deus, foi Deus, foi Deus. As pessoas vão olhar para dizer e vão falar: foi Deus, foi Deus, foi Deus, foi Deus. Porque, irmãos, nós precisamos saber que foi Deus sempre. Nós precisamos saber que foi Deus sempre. Sempre foi. Não foi eu, não é a minha expertise. Sempre foi Deus, sempre foi Deus, sempre foi Deus, sempre foi Deus. Quem está comigo, diga amém. Irmão, muitas das vezes nós rejeitamos a vontade de Deus. Rejeitamos a vontade de Deus porque ela é contrária à nossa vontade. Rejeitamos a vontade de Deus porque o chamado é maior do que a gente mesmo. Só que nós rejeitamos a vontade de Deus também por causa do medo. O medo, ele nos paralisa quanto ao propósito. Entenda uma coisa, estou caminhando para o final. Haverá medo. Haverá medo. Só que se eu puder liberar uma palavra sobre a sua vida, eu declaro: haverá medo, mas vai com medo e tudo. Haverá medo, mas vai com medo e tudo. Vai com medo e tudo. Vai com medo e tudo. Haverá o medo haverá, mas vai com medo e tudo. Irmão, certamente um dos grandes motivos da rebeldia e da desobediência de Jonas foi o medo dos ninivitas. Um dos grandes motivos que fez Jonas desviar do propósito, fugir da chamada, é porque ele olhou para o povo.
A cidade de Nínive é grande, e não é fácil levar uma palavra que o povo não queria ouvir. Porque uma coisa é você profetizar a bênção, uma coisa é você profetizar vitória, uma coisa é você profetizar o que o povo quer ouvir, as boas notícias. Outra coisa é você chegar num lugar que é distante do seu povo e profetizar as coisas contrárias, aquilo que o povo não queria ouvir. Certamente Jonas teve medo. Há muitas pessoas como Jonas nesses dias, pessoas que estão rejeitando a vontade de Deus por causa do medo. O medo de falhar, o medo dos pensamentos alheios, o medo de se frustrar, o medo de não dar certo, o medo do que os outros vão pensar. São tantos e tantos medos que nos cercam. Quantas pessoas, irmãos, estão paradas, eram para estar vivendo a promessa, na direção do alvo, mas estão paralisadas nos medos da vida. Quantas pessoas como Jonas, sabiam o que deve ser feito, sabe o que tem que fazer, mas por causa do medo não faz. Irmão, o medo retém até as promessas. Diga bem forte: medo retém as promessas. Mateus capítulo 26, verso 33 em diante, a Bíblia diz: mas Pedro respondendo lhe disse, Pedro falando para Jesus: ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo, que nesta mesma noite, antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. E disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, não te negarei. Pedro prometeu que jamais negaria Jesus, e que se preciso for, morreria com ele. Mas por causa do medo, Pedro negou Jesus 3 vezes, quebrando assim a sua promessa. O medo faz promessas se quebrarem. O medo faz a gente não viver o que Deus estabeleceu. Então diga bem forte para a gente terminar: bloquear. Mais forte: bloquear, bloquear, impedir e paralisar. Bloquear, impedir e paralisar são alguns resultados do medo. O medo bloqueia os seus pensamentos. O medo paralisa as suas tomadas de decisões. O medo impede você de ter ações diante daquilo que Deus estabeleceu para você. O medo bloqueia, o medo impede, o medo paralisa. O medo sempre será um opositor à vontade de Deus. O medo é contrário ao propósito. O medo é um aliado do mal. Então, em nome de Jesus, não pare no medo. Vou declarar essa palavra sobre você, na autoridade do nome santo e poderoso de Jesus. Não pare no medo. Vá com medo e tudo. Pastor, mas as circunstâncias estão dizendo não. Pastor, mas eu não tenho todos os recursos. Pastor, mas eu não me sinto capaz. Não pare, não pare, não pare, não pare. Não pare no medo, não pare nas preocupações. Não deixe o medo bloquear você. Não deixe o medo impedir você. Não deixe o medo paralisar você. Pelo contrário, siga avançando, siga caminhando. Vá com medo e tudo, vá com medo e tudo. Porque quem decide confiar na palavra
vai viver milagres. Quem decide confiar na direção vai ter testemunho para contar. Quem decide acreditar na promessa vai desfrutar de algo sobrenatural. Eu quero declarar sobre a tua vida: começa hoje algo sobrenatural. Começa hoje um novo tempo, onde o medo não te para, onde as circunstâncias não te param, onde os desafios não te param. Vai ser com medo e tudo, 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 vai ser com medo e tudo. Você vai viver o propósito. Salmista, em Salmo 56, verso 3, vai dizer: mas eu, quando estiver com medo. O salmista não está dizendo: olha, eu nunca terei medo. O salmista não está falando: eu venço e vou vencer todos os medos porque eu sou um super-herói. Não. O salmista está dizendo: eu vou ter medo, porque o medo bate na porta de todas as casas. O medo bate na porta de todo mundo. E o salmista vai dizer: quando eu estiver com medo, vírgula, confiarei. Quando eu estiver com medo, eu confiarei em ti, eu confiarei em ti, eu confiarei em ti. Em outras palavras, o salmista está dizendo: eu não vou parar na dor, eu não vou parar na angústia, eu não vou parar nos desafios, eu não vou parar nos problemas, eu vou continuar avançando, eu vou continuar em direção ao propósito, eu vou com medo e tudo. Fica de pé, fica de pé, fica de pé. Celebra, adore a Jesus, glorifica o nome dele. Vai ser com medo e tudo, mas você vai viver o propósito. Vai ser com medo e tudo, mas você vai viver as promessas. Vai ser com medo e tudo, mas você vai viver o sobrenatural.